Executamos o aplicativo do Photoshop da mesma forma. E para criar, vamos em File, New. E selecionamos aqui, no caso, o Print, que é o mais básico, né? O A4 justamente é o padrão, da mesma forma que o Illustrator. A interface dele não varia muito, então nós temos, deixa eu só fechar isso aqui, nós temos quase as mesmas opções do Illustrator, bem similares, né? No formato de camadas. Nós conseguimos aqui ajustar o tamanho das ferramentas. E do lado esquerdo temos diversas ferramentas também. E do lado direito as camadas, com algumas outras opções que também podem ser utilizadas. Para abrir uma imagem, então, nós podemos simplesmente arrastar ela diretamente para dentro, só que ela vai ficar limitada nesse espaço, adicionando como se fosse uma camada extra. Ou podemos ir em File, soltar aqui para desselecionar, em File, Open, e simplesmente abrir a imagem no seu tamanho total. Aqui ela vai estar com uma camada bloqueada. Vamos fechar essa aqui que não vai ser o objeto de trabalho. Então, para qualquer início de trabalho no Photoshop, nós utilizamos o Ctrl J para duplicar a camada original. Ela tem aqui o cadeadozinho para poder bloquear, mas nunca trabalha na imagem original, sempre na cópia. E aqui nós temos então as ferramentas, que a primeira nada mais é do que a seleção, ou seja, o Move Tool, né, que permite mover o conteúdo da camada. Temos a Marquee Tool, que aí no caso ela tem diferentes formatos, seja em retângulo, ou esfera, né, elipse também. Utilizando o Shift nós mantemos a proporção da seleção também. Temos então o Lasso Tool, que é uma forma de seleção mais livre. Temos o Polygon Lasso Tool, que conseguimos dar uma definição mais reta, né, para o que estamos selecionando. Conseguimos fechar aqui a seleção e pronto. Temos a Quicken Selection Tool, que no caso, através da seleção de pixels próximos, ela consegue selecionar um padrão. Aqui nós podemos ou aumentar ou diminuir, né? Na verdade, para exclusão ou adição da área. Podemos também mudar o tamanho. E aqui então ela vai selecionar todos os pixels que são semelhantes, ou com a coloração semelhante. Tanto que ele consegue separar muito bem o fundo da arara, das cores da arara. Apesar de que ele ignorou uma parte pela cor e ser mais escura, então ele considera como se fosse parte do fundo. Mas a gente consegue ainda fazer uns ajustes. Temos então também a Crop Tool, que nada mais vai ser do que fazer um recorte na imagem. Nós conseguimos selecionar a área que vai ser recortada. E pronto. Dando Enter, ela já foi recortada, eliminando partes desnecessárias. Com o Eyedropper Tool, nós conseguimos selecionar exatamente a cor daquele pixel. Na área aqui do preenchimento ou da borda. Então cliquei nas penas da arara ou no bico dela, ele seleciona automaticamente a cor dela, a cor equivalente
da palheta. Spot Healing Brush Tool, Spot Healing Brush Tool, ele faz pequenas correções na imagem. Em português eu acho que é correção de manchas, ou seja, você pode utilizar isso também em fotos de rosto, mas aqui no caso ele faz essas correções, mas o ideal é não fazer esse tipo de alteração. Então aqui um outro exemplo, só para especificar ou deixar mais claro, nós temos algumas irregularidades, algumas manchas, algumas sujeiras, e nós conseguimos limpar facilmente, sem ter muito trabalho e sem fazer alterações muito grosseiras ao redor. Obviamente isso é uma ferramenta que tem que ser utilizada com certo cuidado, porque às vezes você pode remover coisas importantes. Mas aqui previamente é um teste, e nessa imagem específica eu sei que isso é sujeira. Outra ferramenta útil também é o Brush Tool, que no caso ela funciona como o próprio pincel e a gente consegue fazer traços diretamente, lembrando que aqui não são vetores, aqui eles são pixels, então eles vão preencher diretamente a imagem, da mesma forma que o Pencil Tool. Podemos também alterar o diâmetro das ferramentas. E aqui no caso tem uma ferramenta interessante, que é a Mixer Brush Tool, que ela permite, assim como uma tela de tinta a óleo, misturar as cores. Dependendo da necessidade que a gente tenha, dá para fazer esse tipo de ajuste. E a básica Eraser Tool, que é a borracha, que ela funciona justamente para apagar determinada região. No caso aqui eu estou fazendo como se fosse no fundo. Só que a gente tem a opção mais fácil para apagar o fundo, como a Magic Eraser Tool, que ele vai selecionar um padrão de pixels ou cores e ele vai apagar todos eles. Eventualmente ele pode até remover o que não deve, mas pelo menos ele já faz uma boa parte do trabalho. No Gradient Tool, dependendo da necessidade, a gente consegue justamente dar um gradiente a toda a imagem, ou no caso, uma camada da imagem. A gente consegue selecionar a diferença das cores que vão formar esse gradiente e dando a direção é onde vem a base da cor para a mais superficial. No Paint Bucket Tool, ou seja, o balde de tinta, ele preenche uma área inteira com determinada cor. Também dependendo da necessidade do trabalho. E o Blur Tool, ele vai justamente deixar a região, aumentando aqui o diâmetro, vai deixar a região mais borrada. Ou seja, menos nítida. Aqui tentando fazer uma forma grosseira, não sei se já dá para verificar, mas quando a gente desfaz, olha como fica a diferença. Aumentar aqui a intensidade dele para ilustrar melhor. Desfazendo. Pronto. É basicamente o que foi feito ali no fundo. E a Sharpen Tool é justamente o contrário. Ela vai deixar mais aguçado, né, mais afiado, ou no caso, mais nítido. Só que dependendo do uso, a gente não pode abusar muito porque começa a distorcer um pouco a imagem em comparação com o restante. Fica efetivamente mais nítido, mas em comparação com o restante, a gente tem que maneirar. A outra opção é o Smudge Tool, que no caso ele vai
fazer um pequeno empurrão na cor, na diferença das cores de que é selecionada e até onde é empurrada. Com isso a gente consegue fazer pequenas correções sem a necessidade de cortar nenhuma área. E o Dodge Tool, ele vai dar uma iluminação na região. É como se fosse uma superexposição da imagem. Então ele dá um brilho na região selecionada. Aqui dá para ver a diferença. E a função contrária é o Burn Tool, que ele vai escurecer a área selecionada. Vê a diferença? E a opção da Sponge Tool, ela não vai fazer nenhum nem outro. Ela vai simplesmente remover a cor daquela área. Então, na verdade, não está ficando mais escura. Ela simplesmente está perdendo a cor daquela região. O Type Tool nada mais é do que a ferramenta de digitação. Ou seja, podemos adicionar texto à imagem. E no caso aqui ele funciona como uma outra camada. Então a gente consegue manipular depois. Aqui, ó, posso arrastar ela. Ou mesmo alterar o tamanho da fonte. E o tipo da fonte, né? E com o Ctrl T a gente consegue alterar o tamanho dela, mas fica um pouco disforme, diferente do Illustrator. E temos a Rectangle Tool, que nada mais é do que para fazer formas, e aqui a gente pode utilizar como também para fazer uma escala. Da mesma forma que o Illustrator, então a gente pode reproduzir essa informação.